Então, feita essa introdução aí do propósito, que eu achei que faltou na parte da motivação da aula anterior, eu vou falar agora do princípio da análise de algoritmos. Note que é especificamente princípios para a análise. Tá? Então, aqui a gente não vai estar falando das técnicas de projeto, mas sim de alguns nortes aqui, algumas regrinhas que vão nortear como a gente vai fazer a análise. Vamos a elas, então. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher uma outra cor aqui, porque daí não fica menos confuso com tudo isso que eu escrevi aqui sobre essa parte de propósito. Né? O primeiro princípio que eu quero apresentar para vocês é a análise de pior caso. E uma pergunta que pode vir quando a gente fala de análise de pior caso, até sugerido pelo nome, por que ser tão pessimista? Né? Por que eu já vou partir de analisar meu algoritmo pensando no pior caso, na pior entrada que vai fazer ele trabalhar mais, ele dar mais errado ou coisas assim? De fato, isso é uma preocupação legítima, mas focar na análise de pior caso tem algumas vantagens bastante importantes. As duas principais que eu listaria o resultado desse tipo de análise independe da entrada e ele é mais simples de analisar. E nenhuma das duas deve ser menosprezada. Tá? A questão de independer da entrada permite que os nossos algoritmos sejam de propósito geral. Percebam que se a gente fizesse uma análise que não fosse de pior caso, eu teria que sempre estar argumentando que assim, olha, esse algoritmo ele é bom, mas desde que não aconteça isso, desde que a entrada não tenha essas características, desde que não seja esse tipo de cenário, porque daí ele pode degringolar. Quando eu faço análise de pior caso, eu estou dizendo, olha, se eu falei, ó, meu algoritmo tem eficiência n log n, por exemplo, que é a eficiência de algoritmos de ordenação muito bons, por exemplo. Eu estou te dizendo que pode vir o que for para esse algoritmo, qualquer entrada, ele vai ter essa eficiência, ele vai me devolver a entrada depois de um número de passos proporcional a n log n. Então, a independência da entrada que a análise de pior caso nos dá é bastante importante. Além disso, ela é mais simples de analisar, e aí eu vou comparar com outras. Tá? Então, vou falar de 3 outras análises aqui, que às vezes a gente faz, que não são o foco desse curso, mas que é legal aproveitar a oportunidade para vocês conhecerem. Então, análise de melhor caso. Você já deve ter visto alguma dessas com algoritmos de ordenação, por exemplo, nos cursos de algoritmos de estrutura de dados, nos AEDs da vida. Essa análise de melhor caso, ela também é simples. Tá? No caso, a simplicidade não é um problema. Ela também é simples. No entanto, ela é muito dependente da entrada. Tá? Por quê? Eu estou supondo que a eficiência que ela vai me dar vai supor que venha a entrada mais fácil possível para aquele algoritmo específico. Então não me dá uma garantia muito sólida, né? Tipo, tudo bem, tem um cenário lá que esse algoritmo é super rápido, pode ser. Mas em geral o que me dá segurança é saber, não, mas e quando vem uma coisa ruim? E quando vem uma entrada difícil? Né? Que a análise de pior caso resolve isso pra gente. A análise de caso médio é uma análise que tem bastante interesse. Tá? Análise de caso médio, porque daí ela já não é tão dependente da entrada assim, porque ela não é tão otimista, né? Se a análise de pior caso seria pessimista, de melhor caso é otimista. A de caso médio está supondo, por exemplo, que os itens da entrada chegam com uma distribuição aleatória, uniforme, algo assim. Tá? Isso é possível e é bastante interessante em alguns contextos, mas isso tem 2 problemas. É muito mais complicado fazer esse tipo de análise. É uma análise bem mais complicada, falando de ferramental matemático mesmo para fazer a análise. Tá? E vocês já vão ver que a análise de pior caso, em alguns cenários, já não vai ser trivial. A gente teve na aula anterior que resolveu uma recorrência para descobrir a eficiência de um algoritmo, e a gente fez isso por substituição. Vocês viram lá, já deu uma paginazinha de contas e tal para a gente resolver. Então, uma análise ainda mais complicada, como é a de caso médio, que tem que fazer suposições sobre a entrada, pode ser um empecilho ali para o uso prático disso, para você conseguir resolver rapidamente a eficiência de um algoritmo que está projetando, para ter um guia se ele é bom ou não. E ela ainda é dependente da entrada. Tá? E por que eu digo que ainda é dependente? Eu quero dar uma ênfase nisso. Porque você poderia pensar, mas se é caso médio, na média o algoritmo é bom. Mais ou menos. Caso médio quer dizer que para entradas que seguem uma certa distribuição de probabilidade, o algoritmo tem um certo desempenho. Mas ninguém disse que as instâncias que você vai encontrar na prática foram criadas ao acaso. Talvez, isso acontece em muitos cenários, essas instâncias foram criadas, essas instâncias que surgem naturalmente no seu problema de interesse ali naquela situação, elas têm uma certa estrutura que faz elas serem difíceis. E daí o algoritmo que tem um caso médio até que bom, pode se dar muito mal mesmo na prática. Tá? Então, de novo, a análise que te dá a melhor garantia assim, de que olha, não vai passar disso é a de pior caso.
A análise de caso médio é interessante, mas ela é mais complicada e ainda é dependente da entrada. E isso nos leva a uma terceira abordagem alternativa aqui, que também é interessante ao longo da carreira de vocês como cientistas ou engenheiros de computação, acredito que vocês vão se deparar com isso, é a análise por benchmark. Quer dizer, ok, a gente fez uma análise, por exemplo, de pior caso, para ter uma estimativa pessimista, mas, como eu falei, com essas vantagens aí pra gente, do que o algoritmo faz. Mas será que ele é muito melhor do que o pior caso na prática? A gente pode pegar bancos de instâncias ali que tem uma característica típica do problema que eu quero resolver e rodar o algoritmo e testar. E daí ver se ele se dá bem ou se dá mal. Né? Perceba que aí eu não estou supondo que essas instâncias do benchmark ali, elas são igual no caso médio aleatório, sabe? Elas podem ter sido geradas por algum padrão específico, elas podem ter sido coletadas diretamente da aplicação de interesse, mas o fato é que elas representam ali alguma coisa que nos interessa saber como o algoritmo se dá bem ou mal. Tá? A qualidade disso é muito dependente desse benchmark ter sido construído com instâncias significativas para o nosso problema. E daí eu classificaria ela, eu não vou nem dizer que ela é complicada ou simples, eu vou dizer que ela é empírica. Né? A gente não está falando de análise matemática daí nesse caso, a gente está falando de roda o algoritmo, vê o tempo para cada instância, constrói tabelas, constrói gráficos, roda outro algoritmo, compara. Tá? Então é uma questão mais empírica aqui e ainda assim dependente. Tá? Eu vou dizer até muito dependente aqui, mas não quer dizer que ela seja ruim por causa disso. É muito dependente porque o benchmark está representando um tipo de instância específico. Se você quer usar esse tipo de análise, é bom que aquelas instâncias do benchmark representem algo para o problema que você está tentando atacar. Senão você pode chegar a conclusões que não vão te ajudar em nada. Né? Você fala, nossa, meu algoritmo é ótimo para esse benchmark, mas é péssimo para as instâncias reais do meu problema. Por quê? Porque eu usei um benchmark inadequado. Tá legal? Me estendi um pouquinho mais do que precisava nisso. Porque para falar da análise de pior caso, é aquilo lá, esses dois pontos centrais aqui. Independe da entrada ou resultado e é mais simples de analisar. São os dois motivos principais, tá, que faz ela ser apropriada, um tipo de análise apropriado para algoritmos de propósito geral. Se eu tenho uma garantia de pior caso de um algoritmo e ela é boa, é um algoritmo quase linear, por exemplo, eu sei que ele vai ser bom sempre, ele vai ser bom em qualquer situação. Mas eu quis apresentar esses outros, comentar com vocês esses outros casos, porque são coisas que em outros contextos ali é provável que vocês se deparem. Prosseguindo então aqui, depois da análise de pior caso, o outro princípio vai ser a pouca atenção para constantes multiplicativas e termos de menor ordem. Quando eu falar constantes aqui, tá sempre, nesse contexto vai ser sempre constante multiplicativa. Tá? O que eu estou querendo dizer com constantes multiplicativas e termos de menor ordem? Quando a gente faz a análise, isso já aconteceu no exemplo da aula anterior, eu sempre falava para vocês, não se preocupa muito com essa constante aqui multiplicando a função que cresce em termos da entrada, em termos de n, lá que representava o tamanho da entrada, né, o número de dígitos naquele caso. Essa constante não é tão relevante, eu falava várias vezes isso para vocês. Então vamos falar primeiro das constantes, depois eu explico melhor termos de menor ordem. Então a questão das constantes é bem interessante porque não é só uma escolha ignorá-las. Tá? Certamente isso simplifica a análise, tá? Ignorar constantes e termos de menor ordem faz a gente poder lidar com funções mais redondas. Né? O que eu quero dizer? Ao invés de eu falar que eu vou lidar com 5n ao quadrado mais 10n, por exemplo, ao invés de lidar com isso, eu simplesmente vou falar que isso aqui é equivalente, tá? Com muito cuidado com esse igual aqui que eu estou colocando, é um equivalente, depois de eu me definir melhor. Isso aqui é equivalente a n ao quadrado, que é uma funçãozinha muito mais limpa, mais bem comportada e tal. Mas por que é interessante fazer isso? Por que eu posso fazer isso? Então, primeiro, simplifica a análise, mas esse não é o motivo principal, porque se eu simplificar a análise, mas eu perder a qualidade da análise, não me ajuda. Né? Então, um motivo importante aqui não faria sentido, nem que a gente quisesse se preocupar com constantes, não faria sentido nesse nível de análise de algoritmos em pseudocódigo que a gente está fazendo. Por quê? Porque as constantes dependem do algoritmo? Dependem. Você pode ter dois algoritmos que têm funções de complexidade muito parecidas, mas um deles faz um número muito maior de operações, então a constante deve ser mais alta. Só que também depende de como esse algoritmo é implementado, tá? De escolhas ali do programador na hora de implementar esse algoritmo, da linguagem que está sendo usada, do compilador ou interpretador, que tem linguagens interpretadas, né, do compilador ou interpretador que está transformando aquela linguagem de programação em código de máquina, e da arquitetura, do hardware que a gente está trabalhando. Tá? Então depende de tanta coisa que
Eu nem teria precisão para falar disso. Se vocês lembrarem de novo, na aula anterior, eu falei com vocês sobre calcular o número de operações em função de operações básicas. E daí eu disse lá, olha, uma soma de 2 dígitos, uma multiplicação de 2 dígitos é uma operação básica, por exemplo. E isso é bem razoável, tá? Porque de fato, sendo um número fixo de dígitos, o computador faz isso em tempo constante, ele tem instruções lá para fazer isso. Mas quem me garante que no hardware daquela máquina, por exemplo, a soma de 2 dígitos é mais rápida ou mais lenta do que a multiplicação de 2 dígitos? Então, percebam que a gente estava com um nível de abstração ali, quando eu disse, é em função de operações básicas. Mas essas operações básicas podem diferir entre si, por exemplo. Tá? Então, só para ficar um pouco mais palpável. Tá? Realmente não faz sentido se preocupar com constantes nesse ponto aqui. Ou pelo menos ficar sofrendo muito por conta delas. Tá? Eu já vou fazer uma observação que eu deixei aqui embaixo, que isso não quer dizer que constantes não sejam relevantes na prática, tá, pessoal? Acho que isso é uma observação importante. O que acontece é que existem níveis de preocupação, vamos colocar assim. Eu acho que é um jeito razoável de apresentar a ideia. Se você pegar aqui, para citar dois algoritmos que vocês já devem ter visto, tá? Apesar de a gente estar no comecinho do curso, supondo cursos anteriores, eu pegar um bubble sort super polido, aqui um bubble sort super polido, ele ainda vai ser muito pior, a menos de alguma instância muito específica ali, favorável a ele vai ser muito pior do que qualquer merge sort, desde que correto, mesmo que não seja particularmente otimizado, particularmente polido o código. Então, não é que as constantes não são relevantes na prática, mas, em geral, o que traz relevância primeiro é a escolha de um algoritmo eficiente e adequado nos parâmetros que a gente vai falar aqui, numa função que cresce devagar, eu vou entrar em mais detalhes com isso, mas uma função de complexidade que cresce devagar conforme a entrada fica grande, conforme cresce o tamanho da entrada. Daí, uma vez que eu escolhi um algoritmo, uma estrutura de dados, uma ferramenta adequada para atacar aquele problema, para resolver aquilo que eu estou resolvendo, daí você pegar uma versão polida ou não daquele código, muitas vezes tem uma diferença significativa na prática, e se a eficiência for muito crítico para você, com certeza, vai lá e otimiza, melhora o seu código, faz o polimento do seu código. Mas saiba que não adianta você inverter essa ordem. Tipo, pega um algoritmo, faz uma escolha porca de algoritmo e depois faz um polimento excelente dele. Não costuma dar bons resultados. Então, deixa bem claro, constantes são sim relevantes na prática, mas a gente não vai focar nelas aqui porque nem daria, a gente não está nesse nível de precisão quando a gente fala de algoritmos no nível do pseudocódigo. E também elas são uma melhoria secundária. Primeiro você escolhe bem como resolver o problema, depois você foca nisso. Vai ter uma segunda parte ainda dos princípios de análise, mas para fechar essa primeira parte dos nossos princípios da análise de algoritmos, eu quero dar um exemplo aqui sobre como os termos de ordem menor, aqui de menor ordem, se tornam irrelevantes quando a entrada cresce. Tá? E esse é o motivo do porquê a gente ignora os termos de menor ordem. Né? A constante eu já abordei. Vamos ver aqui então um exemplo bem simples, olha só. Eu vou comparar n ao quadrado mais 100n com n ao quadrado. Quando n é igual a 10.000. O que vai acontecer aqui? N ao quadrado vai ser 10.000 ao quadrado. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 zeros. Então vai ficar 10 à oitava. Né? 10 à quarta ao quadrado, 10 à oitava, que dá... A cada 3 zeros a gente vai contar uma escala de grandeza de 1.000 ali. Né? Então, 1.000, milhão, 100 milhões. Então temos aqui n ao quadrado, estamos falando de 100 milhões. Vamos ver como é que fica o n ao quadrado mais 100n. Note que o 100n ali, o termo de menor ordem, que é o n, ele tem um polinômio de ordem menor, né, tá elevado a 1, está multiplicado por uma constante grande ainda, multiplicado por 100, né? Vamos ver se ele tem impacto quando o n é grande. Então vou pegar aqui, n ao quadrado mais 100n vai ser igual a quê? Bem, a parte do n ao quadrado a gente já viu, quando n é igual a 10.000 vai ser 10 à oitava, mais 100 vezes 10 à quarta, né, que é o 10.000 ali, é 10 à quarta. E isso aqui é igual a 10 à oitava, mais esse pedacinho aqui vai ser igual a 10 à sexta. 100 vezes 10 à quarta vai ser 10 à sexta. Então, um jeito de escrever isso aqui tudo de uma vez só é 101 vezes 10 à sexta. Ou 101 milhão, 101 milhões. Quer dizer, a gente tinha ali n quadrado, dava 100 milhões, essa outra função que tem um termo de menor ordem com uma constante grande, multiplicado por 100, deu 101 milhões. Percebam que, de fato, quando n cresce, e em geral a gente está preocupado com n grande, eu vou falar mais disso na sequência, de fato, quando n cresce,
a gente tem uma irrelevância desses termos de menor ordem. Eles ficam insignificantes muito rapidamente. Tá? Por fim, e é importante falar isso, essa pouca atenção a constantes e termos de menor ordem não tira o poder preditivo. Tá? Isso é importante, o poder preditivo dos algoritmos. Em geral, quando um algoritmo tem uma função ali de complexidade maior do que o outro, mesmo ignorando constantes e termos de menor ordem, isso significa que ele é de fato mais lento na prática. Em geral, o poder preditivo é mantido. Tem alguns casos muito específicos em que isso não acontece, vale então daí usar aquelas outras técnicas de análise, mas em geral a gente não vai perder precisão na qualidade da nossa análise ao fazer essa simplificação de ignorar constantes e os termos de menor ordem.